Irmãos, bom dia a todos. É uma alegria poder estar novamente na casa do Senhor, nesse dia tão especial, para juntos também agora ouvir a sua palavra, e a nossa sincera oração é que nós sejamos edificados, desafiados pela palavra do Senhor, que ela venha mesmo falar aos nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, trecho que nós estamos estudando, Romanos, capítulo 8, e a leitura será feita do verso 28 ao 30. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e assim vamos ler, pode ser juntos também, e no final nós faremos uma breve oração. Romanos, capítulo 8, de 28 a 30. Assim diz a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque sinceramente somos privilegiados. Num mundo tão grande, de milhares de pessoas, Pai, o Senhor reservou essa hora, esse momento, esse local para chegarmos e ter um encontro mesmo com o Senhor. Um local de adorar o Senhor, de render graça ao Senhor, um local de oração ao Senhor e comunhão com o Senhor, também um local de instrução, ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela é rica, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é grandiosa, e ela realmente tem o poder de transformar as nossas vidas. E hoje pela manhã, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, mas de uma forma mesmo que venha do Senhor, e que o Teu Santo Espírito realmente seja o professor, que Ele é o autor dessa palavra. Tira mesmo as coisas de homem, tudo que é do homem, Pai, que é terreno, que é humano, mas que possamos ouvir as bênçãos do céu, as verdades do céu, do Senhor. Para isso nós somos totalmente dependentes desse Espírito Santo. E nos ajuda, Senhor. E nós que vamos ouvir como ouvintes, também possamos não ser só ouvintes, mas ouvintes praticantes da Tua palavra. Abençoa cada um que chegou aqui, cada criança, cada adolescente, jovem e adulto, Pai. O Senhor conhece cada vida, sabe de cada necessidade. Então, supra através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja aqui reunida, e se porventura entre nós alguém, não só aqui, mas em cada classe, que não recebeu o dom maior, o presente maior da salvação, o Senhor é todo poderoso para salvar. Então entregamos as vidas preciosas em Tuas mãos. Fala conosco nessa manhã. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, amados amigos também, eu tenho estudado, meditado, gastado mesmo tempo, né, na meditação da palavra, e esse trecho aqui, como a Bíblia toda, ela é rica, mas é uma passagem muito importante para toda a humanidade, para todo homem.
e principalmente para a igreja do Senhor. Nós sabemos que Paulo aqui está escrevendo à igreja de Jesus Cristo ali em Roma. E esse verbo, quando Paulo inicia aqui, sabemos, né, que temos conhecimento, que não é algo que é uma coisa que nunca foi vista, em relação à ignorância nossa, não, ele está dizendo que nós sabemos. Então esse verbo saber é muito importante na vida cristã, e essa passagem aqui, o saber dessas coisas, eu tenho incentivado e mostrado para os irmãos que mudaria realmente, radicalmente, totalmente, o nosso relacionamento com Deus e até com quem está em volta de nós. E hoje pela manhã, ontem à noite, assim, meus filhos saíram para vir para o culto da mocidade, a minha esposa tinha um compromisso e eu estava só em casa, e orando, meditando e olhando essa passagem, e disse: eu sei, Senhor, que aqui agora eu sou o homem mais feliz desse mundo, né? Eu sou o homem mais feliz do mundo. Um egoísmo assim sublime, eu diria, sabe? Muito pessoal. E eu disse: pode ter pessoas felizes igual a mim? Pode, mas mais do que eu, não tem não. Mas não tem mesmo. Por quê? Porque eu sei de coisas que muitos não sabem. Não é desprezando, menosprezando outras pessoas, não. Mas Paulo está dizendo que nós sabemos, né? E o motivo da minha felicidade, da minha alegria, está aqui. E nós estamos assim, mostrando nessas manhãs de domingo. No mundo, né, você vai conversar com as pessoas, vai tratar de alguns assuntos. Hoje, com as redes sociais, a pessoa publica aquilo que pensa, aquilo que acha, mas sempre há algo assim que a pessoa diz: eu estou em busca da felicidade, né? O meu alvo é buscar a felicidade da minha vida, e estão buscando a sua felicidade em muitas coisas, em muitas áreas, né? Coisas lícitas, mas que concentram os seus esforços, a sua vida em busca da felicidade. Muitos estão buscando ser felizes, né, com um namorado, com um noivo, com um casamento, com um marido. Outros com a sua vida profissional. É o mais importante, a minha felicidade vai estar nisso, é o meu foco, então eu vou, né, cair de cabeça. Outros nos seus negócios, nas suas empresas, enfim, não é? A verdadeira busca da felicidade. Mas a felicidade não está nessas coisas, eu lhe garanto. Tenho plena convicção, porque eu era um dos tais, eu era uma dessas pessoas, e posso lhe dizer que, à vista do mundo, de certas situações, eu achei a minha felicidade, não é? Um certo tempo da minha vida, sinceramente, irmãos, eu casei bem casado, né? Eu me formei bem formado, profissionalmente bem sucedido, materialmente. Então, achava que isso era verdadeiramente a felicidade. Mas eu vi que não é, né? Isso não torna um homem feliz. Isso eu lhe garanto. Então, a verdadeira felicidade está aqui. E Paulo diz que sabemos, né? São pessoas especiais, pessoas específicas, porque nem todos sabem aonde está realmente a verdadeira felicidade. Por isso que estão
buscando em outras áreas. Mas aqui Paulo diz que nós sabemos, né? E quem são essas pessoas, né? O que nós sabemos? Aí estamos trabalhando, porque Paulo diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, temos falado que esse bem que Paulo está falando não é como uma novela que vai ter um final feliz, não é? Um filme que é um final feliz, não é esse bem de terminar, de concluir algo da melhor forma, da melhor maneira possível. Talvez seja o entendimento de muitos. Que está tudo errado, não sei o quê, mas no final vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Não é esse bem que o apóstolo está falando aqui, nem está mostrando. Para o salvo, para o santo, sim também, não é? Sim também. Porque, olhando a história da igreja, até nas escrituras, à vista dos homens, muitos homens de Deus até, né, que tiveram experiências com Deus, crentes em Deus, não tiveram um final feliz, nem um bem, né? Nas escrituras nós sabemos que, por exemplo, Abel, que era um homem que buscava a Deus, como é que terminou a vida de Abel? Né? O irmão dele assassinou Abel, mas terminou bem? Parou para pensar, irmão, né? Estevão, olhei o Paulo, né? Temos o Paulo Estevão e o Tevinho, né? O filho do Paulo, Estevão. Terminou bem para o Estevão, à vista das pessoas, foi apedrejado, né? Mas para ele viu o céu aberto e o Senhor: vem, servo meu, né? Mas isso é bem? Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, mas não precisa, só citando, né? Você vai ver lá os heróis da fé, né? O exemplo de homens e mulheres que encontraram a felicidade, vamos usar essa expressão, né? Encontraram a felicidade, mas não terminou nada bem as suas vidas. A Bíblia diz que foram errantes por esse mundo, desprezados, rejeitados, cortados ao meio, decapitados, né? Apóstolo Paulo. Então, o bem que ele está falando aqui, eu tenho colocado, é um bem maior, né? É um bem maior para uma classe de pessoas, né? Uma exceção de pessoas. Não é para todos, não. Então diz aqui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E que bem é esse? Nós chegamos à conclusão que esse bem, eu estou colocando um bem maior, que é a tão grande salvação. E para quem é este bem, né? Para quem é esse bem? Paulo diz aqui: para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo, sinceramente, ama a Deus. Aparentemente, as pessoas dizem que amam a Deus, mas a Bíblia mostra que não, que estão mentindo, né? Porque a Bíblia diz que o homem normal, o homem natural, ele não ama a Deus, ele não busca a Deus. Então aqui esse bem maior é somente para os que amam a Deus. E quem são realmente esses que amam a Deus? Aí nós estamos vendo, né? Diz aqui o Paulo: são daqueles que são chamados
segundo o propósito de Deus. Então, esse bem maior, né, que nós estamos, o que é esse bem maior? Para quem realmente é esse bem? Quem são esses que se beneficiam desse bem? Aqui está dizendo que é daqueles que amam a Deus, é daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. E quem garante isso, né, o esboço que nós vamos tratar, está do verso 31 ao 39, é Deus. Então tudo é de Deus. Esse bem maior, irmãos, é a tão grande salvação que nós estamos dizendo. Quem ama a Deus, nós estamos vendo que é quem Deus chama, né? E quem Deus chama é porque Ele amou primeiro. Ele nos amou primeiro, por isso Ele chamou e nós passamos a amá-lo. É esse aqui o esboço, o entendimento que o Paulo está dando. Por isso que eu digo que eu sou um homem feliz, né? O homem mais feliz desse mundo, porque eu recebi esse bem maior, a tão grande salvação. Porque eu amo a Deus, não por natureza, e nós vamos mostrar, mas eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, né? E me chamou através desse bem maior, com um propósito. E Ele me garante isso. Por isso que eu sou feliz. E, irmãos, diz aqui, como Ele chama é que nós estamos assim trabalhando, né? Então diz aqui no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, nós vimos versículos que antes de você existir, antes de você até ser concebido, e eu estava falando na ceia, né, do meu pai e da minha mãe, antes deles se conhecerem e me gerarem, Deus já havia me conhecido. Isso é um bem maior, irmãos, meu amado, nessa manhã, você saber disso. Então, tu saberes disso, me torna o homem mais feliz desse mundo. Saber que Deus me conheceu antes de eu existir, né? Eu mostrei versos, mas talvez tenha alguém aqui pela primeira vez. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1 e versículo 4. Diz aqui a palavra do Senhor. Olha, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então não é o Jeremias dizendo, não é um homem dizendo. Deus está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Irmãos, isso aqui é para deixar você pulando de alegria, de felicidade, não é? Em um mundo de bilhões e bilhões e bilhões de gente, Ele te conheceu antes de você existir. Estava falando que hoje meu pai completa... Meu pai não, fazem 29 anos que meu pai partiu. Deus sabe, né? Onde ele está. E minha mãe também já partiu há algum tempo. Mas antes deles se conhecerem, meu pai era um imigrante lá do Nordeste que veio para o Amazonas, e a minha mãe era uma amazonense. Antes deles se conhecerem, Deus já me conhecia, né? Não é para trazer felicidade para você. Por isso que eu estava alegre ontem, cantando, vivo feliz, pois sou de Jesus, né? Se paz a mais doce, sou feliz com Jesus. Não importa as circunstâncias, as condições da vida, mas ser feliz porque Ele me conheceu. Não só Ele conheceu a esses, né? É interessante, esses
Eu não estou aqui falando dos outros, né? Por que não? Eu estou falando de mim. Egoísmo nesse sentido, né? De você. Seja um egoísta com Deus, entendeu? Senhor, muito obrigado. Vai mudar, isso que eu estou querendo enfatizar, o teu relacionamento com Deus e com as outras pessoas, né? Eu sou de Jesus, porque Ele me conheceu antes de eu existir, né? Não só esses que Ele conheceu, né? No verso 29, diz aqui, porquanto aos que de antemão, antecipadamente, né? Previamente conheceu você. Que maravilha, irmãos. Mas ele diz aqui, não só conheceu, também os predestinou. Ou seja, te escolheu antes de você saber, né? Esse que é a predestinação. Ele já sabia, você não. Então eu vivi 30 anos da minha vida, que eu não sabia que eu era conhecido por Deus. 30 anos da minha vida que eu não sabia que eu era predestinado, eleito, escolhido por Deus, né? Então eu vivi minha vida, como eu estava falando, procurando a minha felicidade. Mas aqui diz que Ele predestinou você, te escolheu, te elegeu. Eu passei um estudo só mostrando, né? Como Ele te conheceu, como Ele te predestinou. Mas a esses que Ele predestinou, veja aqui no verso 30, diz: aos que predestinou, a esses também Ele chamou. E semana passada nós falamos da chamada de Deus, né? Aquele dia especial em que Ele te chamou você pelo teu nome, como aconteceu comigo. Vem cá, rapaz, tu és meu, né? Não importa o que tu estavas fazendo, não importa quem tu eras diante de mim, mas eu te chamei, agora vem, né? E essa é a chamada soberana da salvação. E Ele chama através da palavra, do Evangelho, nós mostramos tudo isso, né? Aquele dia. Então, Ele me conheceu, Ele me predestinou e Ele me chamou. E aí Paulo diz aqui, olha, e aos que também conheceu, Ele predestinou, aos que predestinou, Ele chamou, e aos que chamou, Ele diz, a esses justificou. Então veja bem que é para te deixar explodir de felicidade, né? Não só conheceu, predestinou, chamou, mas quando Ele chama, Ele justifica. Por que que tem que ser justificado? Por que que Deus justifica? E é isso que nós vamos ver hoje pela manhã, o que é realmente essa justificação, né? E é Ele que justifica, é Deus que justifica. Sabe, irmãos, a palavra justificar, ela significa, é um termo jurídico, judicial. Justificar significa declarar alguém justo. É um ato declaratório de um juiz dizendo que essa pessoa é justa. É um termo mesmo judicial que indica, que anuncia um veredicto de absolvição, ou seja, excluindo qualquer possibilidade de condenação. Um juiz, e é um juiz que tem a autoridade legal, humanamente falando, de declarar alguém justo, né? Livre da penalidade, daquela culpa, daquela condenação, daquele ato que estava sendo mesmo, aquela pessoa estava sendo imputada, né? Então o juiz vai e declara essa pessoa justo.
como se não tivesse cometido aquela infração, aquele ato. Livre da condenação. E quando se fala de justificação, de justiça, sempre há o contraste de condenação com absolvição. É esse o princípio. E agora, olhando para as Escrituras, Deus, Ele é um juiz, né? E a Bíblia declara que Ele não só é um juiz, mas Ele é um reto juiz, um justo juiz. Porque, humanamente falando, há juízes que não são retos, não são justos. Eles julgam, né, conforme até muitos interesses. Muitas vezes condenam ou absolvem, não pelo que está ali, né, mas de uma forma injusta. Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus é um reto juiz. E tem mais, Abraão disse que o Senhor, Ele é o juiz de toda a terra e fará justiça, independente de opiniões de homens. Não, Ele é um reto juiz. Quer ver? Abra sua Bíblia aqui em Salmo 7. Salmo 7, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz. É muito bom enfatizar isso, né? Porque ainda hoje pessoas blasfemam de Deus, dizendo: isso é uma injustiça que eu estou sofrendo, né? Não é justo acontecer isso comigo. Cadê Deus? Como é que permite isso acontecer comigo? Não tem, né? Mas, irmãos, aqui diz que Ele é justo juiz, reto. Deus sente indignação todos os dias, né? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, dá luz à mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Então, nós estamos começando a ver que Deus é um reto juiz, né? E Ele vai julgar retamente. E o homem é indesculpável, está aqui, né? Mas eu quero enfatizar, primeiramente, que Ele é esse reto juiz. E a sua justiça, Ele vai mesmo assim cobrar, né? E com Deus só tem duas sentenças: a de absolvição e a de condenação. Mas assim, na Bíblia, nas Escrituras, nós vamos ver que quando se trata de justiça de Deus, de justificação, há esse contraste entre absolvição, justificação e condenação, né? Em penalidade. Deuteronômio, no capítulo 25, diz assim a palavra de Deus, no verso 1. Deuteronômio 25, 1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando o culpado. Então, né, estabelece que a justiça ela é isso, ela condena e ela absolve, né? Então, justificação é isso, é absolvição, e o contraste é condenação, né? É mesmo condenação. Veja mais aqui,
Romanos capítulo 5, onde nós estamos estudando, o livro, a carta, e no versículo 16 diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então veja, né, que a Bíblia, as Escrituras nos fala de um Deus justo, que Ele vai julgar como um reto juiz e vai absolver, que seja a justificação, e vai condenar realmente, que é o juízo, né, reto, a absolvição ou a condenação. Então é esse parâmetro que eu queria enfatizar nessa manhã. Agora, como é, né, que Deus justifica, ou seja, as suas criaturas? Ele justifica, diz que a pessoa diante dele é um justo, é um inocente, né? Diante de tudo que nós somos. É isso que é o ponto aqui. Então, vamos ver, né? Irmãos, nós sabemos, é essa palavra que fique bem enfatizada. Nós sabemos que o homem natural, né, o homem nascido de mulher, nascido da forma como nós nascemos, né, de um relacionamento de um homem e uma mulher, naturalmente, nós nascemos na injustiça, nós nascemos na iniquidade, nós nascemos ofendendo a lei de Deus. Nós somos transgressores diante de Deus. Então Romanos, né, ele mostra, nós estudamos isso, né, que o homem natural, ele já nasce em ofensas, em delitos, em pecados. E nessa condição, infelizmente, né, o homem, ele já está condenado. E não há nada que ele possa fazer diante de Deus, porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o quê? O juízo de Deus, né? A Bíblia diz que cada um de nós prestará contas individualmente com Deus. E esse juízo de Deus, eu diria até, irmãos, que ele começa agora. É de espantar, né? Não precisa morrer não, ele já começa agora. Eu estava vendo isso ontem à noite, é temeroso até. O homem, ele já morre salvo ou condenado diante de Deus. Isso é muito sério, né? E eu estava dizendo, Senhor, por isso que eu sou o homem mais feliz desse mundo. Eu já vou enfrentar a morte sabendo o meu destino de absolvição ou de condenação. Eu fiquei assim temeroso, partir desse mundo já condenado. Eu vou mostrar para os amados. Abra sua Bíblia, né? Em João capítulo 3, verso 16, o Evangelho. Nós sabemos de cor salteado, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não entre em condenação, mas passou, né? Mas tem a vida eterna. Agora continua a leitura, que muita gente esquece. Diz aqui, olha: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né?
mas ao mesmo tempo ele vai julgar o mundo, sim. Nós vamos ver, olha, quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, né? Que é temeroso. Quem não crê já está julgado, sentenciado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, e aqui está o julgamento, por isso que eu digo que começa agora, né? Enquanto você e eu estamos aqui em vida, respirando, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Deus mandou a sua justiça, nós vamos ver mais para frente. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, né? E o Evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo, a luz veio ao mundo. E aqui diz, olha, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o julgamento é este, que o homem rejeita a luz, né? O homem não quer saber das coisas de Deus, muito pelo contrário, diz aqui que o homem ama as trevas, gosta das trevas, tem prazer nas obras das trevas, que são más. E é bem notório, irmãos. A minha grande preocupação hoje como pastor, sabe, é do modo geral, a gente fica observando, né, os irmãos assim, não no sentido de, muito pelo contrário, a gente quer felicidade, né, aquilo que eu estava dizendo, uma vida feliz dos amados, né, mas há comportamentos estranhos, que não bate, né, que não combina, porque diz que os filhos da luz, eles rejeitam as obras das trevas, não gostam, né? Mas a gente vê comportamento de pessoas que se dizem filhos da luz, mas que amam as trevas, gostam das coisas das trevas, amam o mundo, amam as pessoas, gostam de estar no meio, né? Amizades e tudo e tal. E para mim o termômetro é a ausência em buscar as coisas de Deus. Eu não vivo a vida de ninguém, não fiscalizo a vida de ninguém, mas eu vejo quem está, né, aqui no pequeno meio, os comportamentos. Eu estou alertando, né? Mas diz assim, olha, o homem que ama mais as trevas, diz aqui, e as obras são más, ele já está julgado. E continua, olha, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais se vê, né? Uma camisa suja, você vê bem com luz. Eu lembro que o pastor Fred, ele contava, né? Ele andava pelo interior pregando e tudo, e naquele tempo era com lamparina. E a lamparina sai aquela fumaça preta, né? Que impregna na roupa, e ele botava dentro de um saco, mas quando ele via assim, estava tudo branquinho, né? Mas de manhã, quando ele via, estava tudo escuro, tudo preto. Então, quanto mais se aproxima da luz, mais você vê. E aqui diz que o homem, né, ele se esconde. É a característica daquele que aborrece a luz, né? Ele se esconde, ele omite. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? A primeira atitude deles foi o quê? Se esconder de Deus, da presença de Deus, né? Essa é a atitude. Então diz aqui, pois todo aquele que pratica o mal, tenta, né, esconder. Eu já tive menino pequeno, né, os meus, eles faziam uma coisa errada, eles se escondiam, né? Para te encontrar, está muito calado, né? Tudo quietinho, de que se aprontou alguma coisa. É assim, o homem
ele se esconde, né? Ele tem medo da luz. Então diz aqui, olha, quem pratica a verdade, esse se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Mas veja o verso 36, é de tremer. Diz aqui a palavra de Deus: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém, veja, rebelde, né, contra o Filho, não verá a vida, mas sobre essa pessoa, sobre ele, permanece o quê? A ira de Deus. Então o julgamento ele começa agora, né? E a pessoa vai partir sabendo já para onde vai, né? Vai só receber o reto julgamento do reto juiz, a sentença, e vai ser lançado a separação eterna de Deus. Então, são esse tipo de pessoa, né? É esse tipo de gente que Deus chama. Não só chama, mas Ele justifica. A Bíblia diz que, volte lá para Romanos, né? E para que fique bem claro, no capítulo 5, no verso 12, diz assim, olha, porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Pelos nossos pais, Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. Eles que trouxeram o pecado para o mundo, e através dele, diz aqui, do pecado, veio a morte. Por quê? A Bíblia diz, né, que Romanos, bem aqui pertinho, 6,23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, é o resultado desse ato de desobediência, de rebeldia contra Deus. Então a punição, né, é a morte, a separação de Deus. E lembra que eu tenho ensinado para vocês que quando trata de morte, é muito mais profunda essa morte. Lembra de separação. A morte igual a separação, né? Quando aconteceu esse ato aqui de Adão e Eva, imediatamente entrou o pecado, e através do pecado a morte. Mas eles morreram? Morreram espiritualmente, né? Ou seja, a separação inicial foi da comunhão com Deus. Eles perderam a comunhão, se tornaram inimigos de Deus, entendeu? Iníquos, pecadores. A sua natureza foi modificada, foi transformada de uma natureza justa, santa, para uma natureza injusta, iníqua, pecadora. Muito triste, né? Ou seja, e a primeira, logo de imediato, foi a separação da comunhão com Deus. O homem perdeu. A Bíblia conta que na virada do dia, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com o homem, né? E se perdeu essa comunhão, ou seja, foi desligado, cortado, separado. Veio-se uma barreira da inimizade. Efésios 2 fala lá, né? O pecado criou essa barreira, comunhão espiritual. Morto. Não só espiritual, mas agora física, né? Nós sabemos que com 900 e poucos anos, não foi? Adão, quem sabe aí eu esqueci, 900 e... Veja aí, pastor Ed. Pronto, com 930 anos, Adão morreu, né? Morreu. A morte, o quê? Física, a separação, né? Então, fisicamente, espiritualmente morto. Mas tem uma terceira morte ainda. A Bíblia fala a segunda morte, né? A primeira morte é a espiritual com a material, e a segunda morte é a separação eterna de Deus. Porque quando se morre, não acaba. Não é igual um cachorro que a gente enterra, acabou o buraco, acabou-se não. O homem, a Bíblia diz, eu citei o versículo, né? Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois disso vem o
juízo. Então essa alma, né, ela vai direto, logo, eu diria assim, para a presença de Deus. Ou fica no céu, ou vai para o lugar chamado inferno. Então já começa agora e só continua esse julgamento, esse juízo, né? Se apresenta e inferno, ou céu. Não acaba, não. Nós sabemos disso? Tem muita gente que não sabe, né? Tem uma turma aí que diz que ele reencarna, volta num cachorro. É só uma loucura dessa, né? Eu tinha um amigo que ele dizia: olha, o sol está cheio de espírito, numa vaca, num boi, sei lá, né? Numa pessoa. Diabólico isso. E gente inteligente, irmãos, gente de conhecimento, talvez melhor do que eu até, acreditam nessas coisas. Então, diz aqui, depois da morte segue-se o juízo. Então, diz aqui, né? O salário do pecado é a morte. Pronto. Assim também a morte passou a todos os homens, né? Porque todos pecaram diante de Deus. Então nós já nascemos pecadores, injustos, iníquos, perdidos já. E como é que Deus vai justificar essas pessoas, né? Dizer que você é justo, como que não tivesse cometido pecado nenhum. O juiz vai dizer: Herbert, você é justo. Mas não, Senhor, eu não sou justo, né? Não é um desespero. Eu estou debaixo da ira de Deus. Aí como é que Deus fez isso? Volte aqui, Romanos capítulo 3, onde nós estamos. Diz aqui, olha, no verso 21, né? Até o capítulo 3 é essa condição que eu estou mostrando do homem: injusto, iníquo, inimigo de Deus. Mas aqui no verso 21 diz assim, olha, mas Deus, né? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Ou seja, esse bem maior que nós estamos falando, a tão grande salvação, a Deus enviou, né, esse bem maior na pessoa de Jesus Cristo, para todos e sobre todos. A Bíblia diz que a graça de Deus, né, o amor de Deus, a bondade de Deus, se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo que deu o seu Filho para todo, né? Para todos. Estou botando assim de um modo geral, né? Veio para o que era perdido, veio para todos os pecadores. Mas aqui tem uma coisa importante: todos os que creem. Irmãos, essa é a diferença, né? Ele veio para todos, mas todos os que creem. Porque são todos os que creem? Não. São todos os que amam a Deus? Não. Não é isso que a gente está vendo? Então, todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram, né? Então Deus não é injusto, não, muito pelo contrário, Ele é Deus justo. Ele oferece a salvação para todos, né? Agora diz, olha, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Precisam da graça, da glória de Deus. Aí veja, agora, sendo justificados, aí vem, né? Como é que Deus justifica? Gratuitamente, a justificação, ela é de Deus, e ela é gratuitamente por sua graça, diz aqui, mediante a redenção que há
em Cristo Jesus. O homem, ele tem uma tendência, né, a querer se justificar diante de Deus sem poder. E muitas vezes ele usa de artifício, de artimanhas, né, para querer assim agradar a Deus. E o que ele pode fazer são ações, são obras, mesmo o ímpio, o iníquo. Esse ponto é muito importante, porque ele, na sua consciência, ele sabe que peca, ele sabe que ele é um transgressor, mas de alguma forma ele quer agradar a Deus com alguma atitude, com alguma ação, com alguma obra. Aí Deus cancela, porque a justificação aqui é gratuitamente pela graça, né? Se você ver aqui no verso 28, olha, concluímos, pois que o homem é justificado por Deus, não vai dar tempo, mas é pela fé, independentemente de quê? De obras da lei. Gálatas capítulo 2, veja aqui, Gálatas no capítulo 2, verso 16, diz, olha, sabendo, olha o verbo novamente, né? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Efésios 2,9 diz, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus, Ele não aceita obras humanas em relação a justificar-se diante dEle. Nenhuma, muito pelo contrário. A Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus fedem, né? São como trapo de imundícia. Então tem muita gente, eu diria assim, redondamente enganado, achando que pode quebrar seu galho, né, fazendo alguma coisa boa. Eu não estou dizendo que fazer coisa boa é ruim diante de Deus. Nós temos que fazer, esse mundo precisa de pessoas que façam boas obras, né? Estava conversando com um pastor. As autoridades constituídas, elas são constituídas para fazer o bem, o bom, para a sociedade, para, enfim, os reinos, os países, né? Gerar o bem-estar, o bem social. Existem fundações, existem pessoas que dedicam suas vidas a fazer o bem, a fazer coisas boas. Amém, que o mundo tenha isso. Há bilionários com fundações, com coisas, para fazer o bem, cuidar das pessoas que precisam, sim, né? Muito bem, mas se estão fazendo isso para se justificar diante de Deus, para dizer, olha, eu faço isso, mas olha, eu estou lá, e continua com as suas velhas práticas, infelizmente, Deus não aceita, porque senão, Ele estaria sendo um Deus o quê? Injusto, porque Ele estaria dando por merecimento de alguém. Eu posso, né, poderia dizer, eu tenho uma empresa, eu posso dar rancho, eu posso fazer aquilo outro, que não vai me fazer falta, né? Então, diante de Deus, estou legal, né? Mas aquele irmãozinho, ou aquela outra pessoa que não tem nada, né? Não pode oferecer nada, como é que ficaria? Deus ia escolher o Dr. Rogério, né? Porque ele faz coisas boas e tal, e tal, e tal, em detrimento do pastor Nivan, e só estou citando. Deus seria injusto, irmãos. Por isso que não é de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, né? Mas muito pelo contrário, Deus, Ele justifica ímpios e iníquos gratuitamente, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. Deus teve pena do pecador miserável, que mesmo com tudo que ele possa fazer, ele não pode mudar nada
da sua situação espiritual diante dele, né? Vai ser condenado do mesmo jeito, porque não é porque ele fez coisas boas, mas Senhor, eu gastei muito dinheiro, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Não é por isso não, é porque ele rejeitou o presente de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ou seja, diminuindo a obra de Jesus Cristo. E Deus não vai se deixar a sua glória dele, ele não troca a sua glória dele por nada. E Jesus Cristo, né, diz aqui a palavra, por sua graça, é ele mesmo que, através da sua obra de redenção, que justifica ímpios. Continua aqui a leitura, olha, Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, né? Ou seja, como sacrifício pelo pecado. O sangue de Cristo, que comprou, que pagou o preço do pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Cristo, puro, perfeito, né? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, que é Jesus Cristo, né? Para ser Deus ele mesmo, olha, o justo, né? E o justificador daquele que, veja, tem fé em Cristo Jesus. Por isso que a justificação é a obra de Deus, que ele mesmo justifica você e eu, ímpios pecadores, pela obra de Jesus Cristo, que é a justiça dele feita. Jesus pagou o preço do pecado, é o evangelho da graça, da justificação. E como é que ele nos justifica? É pela fé, crer, acreditar. E a fé, Efésios 2, 8 diz, é um dom de Deus, né? É um presente de Deus. Então diz aqui, olha, tendo em vista, verso 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E aí vem, onde pois está a jactância? Aonde está a vanglória, o orgulho? Por isso que eu estava dizendo, eu sou orgulhoso diante de Deus, porque Ele me salvou, Ele me deu a fé, então eu tenho orgulho disso, né? Sou o homem mais feliz desse mundo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu recebi esse presente, né? Ou seja, eu estou justificado diante de Deus. Como Paulo diz aqui no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, veja, independentemente das obras da lei. Agora, a salvação, né, nós frisamos aqui, não é pelas obras, né? Mas a salvação é para as boas obras. Não é pelas obras, mas o salvo, ele pratica as boas obras, né? Não para salvação, mas porque ele é um salvo por Jesus Cristo. Efésios 2,10 diz, né? Não de obras, 9, não de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, agora para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, amados irmãos, volte aqui para Romanos capítulo 8, quando ele diz, né? Esses que ele conheceu, esses ele predestinou, esses ele chamou e esses ele justificou. Ou seja, declara justo você e eu, sem merecimento algum. E essa se completa, eu diria assim, a primeira etapa dessa tão grande salvação, né, desse bem maior, que é livre da penalidade do pecado, livre da condenação do pecado. Então,
meus amados, esse bem maior, né, que nós estamos tratando, para quem é? Para os que amam a Deus. Quem são esses? Aquele que Ele nos amou primeiro e nos chamou, né, através dessa tão grande e bela salvação. Só para terminar aqui o versículo, diz assim, né, os que predestinou, Romanos 8,30. Esses também chamou, e aos que também chamou, esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E para a semana que vem nós vamos ver essa segunda, vamos dizer assim, etapa dessa tão grande salvação, desse bem maior que é a glorificação, né? Primeira, a justificação, livres da penalidade do pecado, livre da condenação do pecado. E a glorificação nós vamos ver para a semana, que é livre da presença do pecado, quando Ele vai remir esse corpo aqui, né? A redenção do nosso corpo é outra coisa maravilhosa que vai acontecer. E aí, irmãos, eu concluo, né? Eu sou o homem mais feliz desse mundo, né? Por isso, porque eu já tenho esse bem maior, que é a tão grande salvação. E nessa manhã, amados, você já tem esse bem maior. Você pode dizer que você é o homem mais feliz do mundo, a mulher mais feliz desse mundo. Deus conhece o teu coração, né? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. É porque nós sabemos, temos certeza, absoluta convicção, que nós temos já esse bem maior, a tão grande salvação. Saber que nós somos amados do Senhor. Saber que antes da fundação desse mundo, antes de existirmos, o Senhor nos conheceu. O Senhor nos elegeu, nos predestinou. O Senhor nos chamou no tempo presente. O Senhor nos justificou. E, Pai, o Senhor nos glorificou. Ainda vai acontecer. Mas é uma alegria poder dizer que eu sou salvo, sou justificado. Não porque eu fiz nada, mas simplesmente porque eu reconheci a minha indignidade, a minha iniquidade, a minha inimizade com o Senhor, e entreguei meu coração, minha vida ao Senhor. Recebi a justificação pela fé. Uma declaração do Senhor dizendo: justo, mas em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. Muito obrigado, Pai. E essa tão grande salvação ainda está trabalhando em nossas vidas. Nos ajuda a saber, entender, compreender e mudar realmente nosso relacionamento com o Senhor e até com esse mundo. Nós entregamos cada um aqui em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.